em João capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos versos 19 até o 34. Depois da leitura, eu já vou explicar a série que o pastor Jailson e eu estamos fazendo. João capítulo 1, versos 19 a 34. Diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu e pastor Jailson estamos fazendo uma pequena série, como disse o pastor Jailson, mais uma minissérie, né? Intitulada Divino Jesus, que é tratando da divindade de Jesus Cristo neste mês de dezembro, período de Natal. Bem, a mensagem de hoje é o testemunho do Filho. O pastor Jailson já falou sobre o prólogo, que é a primeira parte do capítulo 1, que é cheia de informações, é meio que um prefácio de um livro. E agora eu vou começar o início da história, e o pastor Jailson vai terminar no próximo domingo essa história que se desenvolve a partir do testemunho de João Batista acerca de Jesus Cristo. Então, essa série enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Nós aproveitamos esse mês de dezembro para fazer uma outra série na Escola Bíblica Dominical, sobre a humanidade de Jesus. É por isso que no domingo passado eu tratei mais, principalmente da sua humanidade e especificamente sobre o seu nascimento, que foi a partir de uma virgem. Nós falamos um pouco da concepção e nascimento de Jesus Cristo e o que isso explica acerca da nossa identificação com Ele. Hoje o pastor Jailson vai continuar essa aula sobre o desenvolvimento do Redentor e no próximo domingo eu vou terminar essa série falando das limitações e fraquezas do Redentor. Quem olha esse título pensa assim: que heresia! Vamos falar que o Redentor é limitado e fraco. Não, entenda bem, nós vamos falar sobre o fato de Jesus Cristo ser verdadeiramente homem. E na sua humanidade, ele não é um super-homem. Ele tem fome, tem sede, tem limitações, tem até fraquezas. E nós vamos tratar disso e do porquê é importante conhecermos a Cristo Jesus nas suas limitações e fraquezas. Bem, agora eu quero brevemente lembrar aquilo que o pastor Jailson falou no domingo passado, apenas algumas ênfases, e conectar com aquilo que eu vou apresentar nessa manhã, para você entender como é que João, o evangelista, vai traçar essa história nesse primeiro capítulo. O pastor Jailson foi muito feliz em apresentar o prólogo, isto é, aquela introdução, como sendo uma espiral. Ele tirou isso de um autor, uma espiral que vai
gradativamente apresentando coisas, uma espiral em movimento. É sabido de vários acadêmicos que João pensa pensa em círculos. Às vezes ele fala alguma coisa, aí ele fala outra, e ele volta naquela que ele falou. Então o pensamento circular é uma característica comum do evangelista João. A gente percebe isso na primeira carta dele, por exemplo. Ele volta a alguns temas de maneira recorrente. E o que o pastor Jailson fez, que foi muito criativo e bastante elucidativo até para as crianças, é entender que João escreve que nem a gente brinca de amigo secreto. Ele apresenta uma série de características e depois ele diz, esse é Jesus. E no finalzinho do prólogo é que ele apresenta Jesus pelo seu nome. Antes disso, ele não apresenta o nome de Jesus. Então, é como se ele estivesse desvendando aquele Messias, aquele que era a luz. Bem, vários temas rodam nessa espiral. Logos, criação, luz, rejeição do Logos, são temas introduzidos e depois retomados. Ele menciona isso, lá na frente ele vai retomar. Isso que o pastor Jailson mostrou que é característico desse texto. O que eu quero pegar é uma dessas retomadas que é mais significativa para aquilo que eu vou apresentar nessa manhã, que é o testemunho de João. Ele é mencionado nos versos 6 e 7, repetido no verso 15, e a partir do texto que eu vou expor hoje, ele é desenvolvido. Então nós vamos mostrar agora o testemunho de João como sendo o foco principal da passagem que eu acabei de ler com vocês e que nós vamos ponderar nela, em cima dela nessa manhã. Vamos lá, vamos falar um pouquinho acerca de testemunho. Por quê? Eu descobri, estudando essa semana, que testemunho é uma palavra muito importante para João. Muito importante. Ele repete a ideia de testemunho várias vezes. O texto que o pastor Jailson pregou no domingo passado termina com a ideia de que o Filho unigênito é aquele que revela o Pai. Mas mais na frente, Jesus vai falar que ele testifica, ele dá testemunho da verdade. Revelar o Pai, portanto, é dar testemunho acerca do Pai. Mas a palavra testemunho não é usada só de Jesus para com o Pai. Ele é o exemplo perfeito da testemunha fiel. Mas também o Pai testifica do Filho. E Jesus diz isso. O Pai dá testemunho de mim, não tem testemunho maior do que esse. E depois ele vai apresentar o Espírito Santo, Jesus vai apresentar o Espírito Santo e diz que quando ele vier, ele vai testificar de mim, ele vai dar testemunho de mim. Então, olha que interessante a Trindade Santíssima testificando um do outro, uma pessoa acerca da outra. Jesus testifica do Pai, o Pai dá testemunho do Filho, o Espírito dá testemunho do Filho. Então, essa troca mostra que testemunho é um tema central em João. É um conceito recorrente para o evangelista. Inclusive aparece em outras passagens e é meio que a razão dele ter escrito. Quer ver? Pega a sua Bíblia e vá para o finalzinho de João. Nós vamos olhar não só para aquilo que é explicitado como a razão do Evangelho, no capítulo 20, finalzinho, mas também o final do capítulo 21. Então veja só, primeiro capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A ideia é de que os sinais dão testemunho de que ele é o Filho, e quem crê nele como Filho, tem vida eterna. Inclusive, olha como a ideia de testemunho é chave em João. Ele começa com o testemunho de João Batista e ele termina com o testemunho dele, João, o evangelista. Olha o versículo 24 do capítulo 21. É o penúltimo verso do evangelho. Ele fala, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, é como se João estivesse apresentando Jesus Cristo como se fosse um tribunal. João se preocupa com o tribunal. Na verdade, o evangelista João é o que mais dá destaque aos tribunais de Cristo. Ele é o único que registra a conversa de Jesus Cristo com Anás, o sumo sacerdote. Ele é quem fala mais delongadamente da conversa de Jesus com Pilatos. É como se João estivesse apresentando um testemunho legal para que fosse dado o veredito. De fato, ele é o Filho de Deus. Então, testemunho é um assunto importante no Evangelho de João. E, curiosamente, outra coisa que eu aprendi, que eu não sabia, é que João tem prazer em
construir de forma tão bonita esse testemunho, que ele apresenta em formato de semanas. Olha que interessante. No texto que a gente está lendo, se você observar, volta lá para João capítulo 1. O texto que nós estamos estudando, ele apresenta uma semana inteira assim, ó. No versículo 19 ele fala assim, este foi o testemunho de João, começa aí. No versículo 29 ele fala, no dia seguinte, João viu, não é? Depois no 35 ele fala assim, no dia seguinte, então já teve 1, 2, 3 dias. Agora no 43 fala assim, no dia seguinte, quarto dia. E olha o capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, isto é, 3 dias depois. Então ele apresenta 7 dias e um testemunho perfeito que dá início ao ministério de Jesus, que é quando ele faz o milagre lá em Caná, naquele casamento. Então uma semana de testemunho para iniciar o ministério de Jesus. Mas como é que termina o evangelho de João? Ele é aquele que delongadamente descreve a última semana de Jesus Cristo, que conduz à sua morte e ressurreição. Durante o capítulo 12 até o capítulo 20, ele apresenta uma semana de testemunho. E para que isso? Para que ao final a gente reconheça que ele é o Filho de Deus, que ele de fato é aquele em quem nós devemos crer. Então, a ideia de uma semana de semanas é porque João parece gostar de testemunho perfeito. Inclusive, ele registra no seu evangelho 7 sinais. De novo o número 7. Ele não registra mais. Ele fala, tinha muitos outros que eu podia escrever. Inclusive, se eu escrevesse os outros, não daria espaço para eles nos livros deste mundo. Mas o que eu escrevi é suficiente para que você creia que ele é o Filho de Deus e crendo nele, tenham vida eterna. Veja que o importante é o testemunho para João. Tanto é que João Batista, que é o nosso personagem principal do texto hoje, João, o evangelista João, ele não fala nada acerca da história de João Batista que a gente conhece de outros evangelhos. A gente não ouve do evangelista João que João Batista tinha um jeito característico de vestir, lembra? Que ele tinha as coisas típicas que ele comia, você não ouve nada disso. Você não ouve acerca do tumulto que ele causou na sociedade. Você não ouve falar da maneira como ele confrontava o pecado dos outros, e nem mesmo do batismo dele, não tem registro. É como se tudo isso já tivesse sido contado pelos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. O que é que João se preocupa em apresentar? Como é que João Batista deu testemunho. É a única coisa. É a única coisa que nos é contada acerca de João Batista. Por quê? Porque o que importa é o testemunho. Esse testemunho, ele é apresentado de maneira muito interessante, muito importante. Por quê? No começo do nosso texto, aparecem uma comitiva de uma autoridade que está querendo investigar João. Olha só, ele é interrogado por autoridades, ou por gente enviada por autoridade, portanto quem está oficialmente ali, sobre o porquê ele batiza. Olha o versículo 19. Fala assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Veja, eu quero que você entenda a importância disso. Por que eles estão lá para perguntar a João quem ele era? Não é simplesmente para saber, não é curiosidade. É que João está gerando muito tumulto. O Evangelho de Mateus diz que várias pessoas iam para o deserto para serem batizadas por João. E quando ele via fariseus e escribas, ele chamava eles de raça de víboras. Então esse homem estava causando tumulto, tanto tumulto que até os governantes da época estavam preocupados. Houve quem pediu a cabeça dele, não é? Essas coisas nós sabemos pelos outros evangelhos. Então, isso dá contexto para a gente entender o que essa comitiva estava lá para fazer. Estava questionando a autoridade dele. Por que questionando a autoridade dele? Porque João Batista, ele está batizando judeus e falando de arrependimento, de limpeza de pecados. Para o povo judeu do primeiro século, isso era muito estranho. Eles tinham ouvido falar de batismo, haviam práticas de batismo em outros contextos. Por exemplo, alguns acadêmicos falam que era comum alguns judeus batizarem prosélitos, para que eles viessem à religião judaica. Eles não eram judeus, eram de outros povos, mas para se tornarem judeus, eles eram batizados. Mas judeu não precisava ser batizado, judeu era o povo purificado, era o povo que havia sido circuncidado. Em outras palavras, por que você batiza? Quem te deu autoridade, João Batista? Quem te deu o direito de batizar? É isso que eles estão ali para fazer. Qual é a reação de João Batista?
ele negou ser uma das figuras escatológicas aguardadas pelos judeus. Tem 3 respostas curiosas. Na hora que eles chegam para ele, quem é você? Ele fala, eu não sou o Cristo. Bem claro. Logo no começo, eu não sou o Cristo. Por acaso você é Elias? Por que Elias? Porque lá em Malaquias capítulo 4, no finalzinho do Antigo Testamento, a última profecia do Antigo Testamento é de que viria uma figura chamada Elias, como se fosse o retorno daquele grande profeta, e ele conduziria corações de filhos aos pais e ao arrependimento e tal. Você é o tão esperado Elias? E ele diz não. É interessante porque mais tarde nos evangelhos, principalmente os sinóticos, Jesus Cristo identifica João Batista com Elias. Então a gente fica se perguntando, por que ele diz não, se depois Jesus diz é? É bem possível que João Batista talvez não entendesse ainda o seu papel, mas eu creio que o mais importante de eu destacar é o seguinte: João Batista não podia se identificar com alguma figura importante que era esperada pelos judeus, porque o foco aqui não é ele, é o Salvador Jesus Cristo. Então ele nega ser o Cristo, nega ser Elias e nega ser o profeta, que era uma referência lá atrás, feita por Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15. Então você é Cristo? Não. É Elias? Não. É o profeta? Não. Então com que autoridade você batiza? É o versículo 25. Olha lá. Versículo 25, interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Em outras palavras, o que você está fazendo? Quem te deu essa moral? Ele está sendo interrogado sobre a sua autoridade. E veja que a reação dele é muito boa. Por quê? Porque o testemunho de João Batista aponta para longe de si, rumo ao Cristo. João Batista não fala assim, olha, eu vim porque Deus me mandou, viu? Ele não responde assim. O testemunho dele o diminui. Propositalmente o diminui. Tanto é que quando ele apresenta o batismo dele, ele fala assim, eu só batizo com água. Tem um que vem aí que é muito mais poderoso no batismo do que eu. No versículo 23, ele se apresenta como aquele que... No versículo 20 ele fala que não é o Cristo, não é? Não sou o Cristo. No versículos 26 e 27 ele fala que ele nem é digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Portanto, ele se diminui. E depois ele fala de Cristo. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Senhor. Vocês têm que focar os olhos no Senhor. Tanto é que quando o Senhor aparece no outro dia, é possível que Jesus Cristo estivesse passando e alguns até cogitam a possibilidade de rebanhos estarem próximos para fazer a conexão entre ele e o Cordeiro. O que importa é a gente mostrar que João Batista está ali para apontar a Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. O que isso mostra acerca de João Batista? Ele só aparece no Evangelho para dizer isso aqui, ó. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é interessante? Essa é a última vez que a gente ouve João falar. É a sua maior frase e a sua última frase. Porque depois do capítulo 3, João Batista some do Evangelho de João. Ele é aquele que aparece não para aparecer, mas para apontar para aquele que deveria ser o foco das atenções dos judeus. Essa é a maneira bonita com a qual João Batista é a testemunha ideal de Cristo. É como se o evangelista João estivesse contando a história de João Batista apenas para destacar o que importa para a história. É dizer assim, ó, cara crente é João Batista. Por quê? Porque quando ele apareceu e teve toda aquela fama, ele sumiu. Ele queria diminuir para que Jesus Cristo crescesse. Ele queria apagar-se para que Jesus Cristo fosse evidenciado. Ele é apresentado como a testemunha ideal. E eu digo isso porque isso revela muito acerca de quem é João Batista. E o que deve ser aprendido com João Batista acerca do nosso testemunho. Então veja só, vamos fazer essa pergunta aqui. Quem era João Batista? O que ele fala de si mesmo? O que ele fala de si mesmo? Primeira coisa, ele é aquele que aplanava o caminho de Cristo. Versículo 23, dá uma olhada no texto. Fala assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. A gente leu na ordem de culto, Isaías 40, esse é o verso 3. João está citando para dizer, eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor. É curioso isso, porque João está dizendo algumas coisas ricas acerca dele. Primeiro, eu só preparo o caminho.
Eu só sou voz, eu não sou para ser visto, só ouvido. Ele tira o foco dele quando ele fala que ele é uma voz no deserto. Ele é uma voz no deserto. Ele apenas prepara o caminho para a grande chegada do rei. Segunda coisa que João mostra a seu respeito é a indignidade dele. No versículo 27 ele fala que ele não é digno de desamarrar as sandálias deste que viria. Um dos comentaristas que eu li, o D.A. Carson, ele fala que naquele século era comum o estudante, o aprendiz de um rabi, fazer tudo pelo rabi que um escravo fizesse. Só não podia desatar-lhe as sandálias, porque era uma coisa bastante humilhante, era rebaixar-se demais. Então o estudante fazia tudo, menos tirar as sandálias, por causa da sujeira que ela representava. Olha que curioso, tirar as sandálias era coisa do servo mais baixo. E o que João Batista fala? Eu não chego nem lá. Eu não sou digno de tirar as sandálias dele. Ele está usando um aspecto cultural dos seus dias para dizer que a dignidade dele não chega nem nos pés de um servo, de um escravo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Inclusive, ele diz que ele precisou conhecer a Cristo mediante o testemunho de outro, o Pai. Olha que curioso. No versículo 26, fala assim: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Aparentemente, se a gente não entendesse o contexto, a gente acharia que João está dizendo isso porque ele está dizendo assim: vocês não creem em Jesus, vocês não conhecem ele, eu conheço. Mas não é isso que ele está dizendo. Por que não é isso? O que ele está dizendo é: se vocês não ouvirem o testemunho, vocês não vão conhecê-lo. Eu também não conhecia. Ele inclusive se identifica como um dos que não conhecia. Olha o versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Agora versículo 33. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que é que João Batista está dizendo? Ele está dizendo que ele só conheceu a Jesus Cristo, isso é, não é que ele não sabia quem era Jesus, eles eram primos, tá? Eles provavelmente tiveram contato antes. Não é que ele nunca viu ele antes, mas ele não sabia que ele era o Cristo. Que Jesus, o seu primo, era o Cristo. Se não fosse no dia do batismo, em que ficou muito claro pelo Pai, pela voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele diz: é ele. E aí, o que João está fazendo agora? Ele está dizendo assim como eu aprendi do Pai, o que eu tenho que fazer agora? Ser mera testemunha. Eu estou dizendo para vocês quem é Jesus, para que vocês conheçam como eu conheci. Eu não sou ninguém, vocês estão aqui vindo preocupados saber do meu ministério, de como eu estou movimentando gente. Eu não sou ninguém. É isso que João está dizendo. João Batista está dizendo assim: eu não sou digno sequer de desatar, de desamarrar as sandálias dele. Eu sou mera testemunha. Agora, quem é Jesus para quem ele aponta? E aqui vem como ele contrasta a sua pessoa com a pessoa de Jesus Cristo. Olha só, Jesus, em contrapartida, ele é o Senhor. Verso 23, ele fala: eu sou aquele que deixa o terreno plano para a vinda do Senhor. Ele apresenta Jesus Cristo como o Deus dos judeus, o Yahvé, o tão sagrado e santo Deus. Ele é o eterno. No versículo 30 fala: aquele que existia antes de mim. Em outras palavras, ele está apresentando alguém que tem título e características próprias do divino. Em segundo lugar, João Batista o apresenta como Cordeiro de Deus. Por que é importante isso? Porque João Batista estava batizando com água. Ele estava falando de limpeza, de purificação. Os judeus estavam incomodados com o ritual de purificação dele. E aí João Batista fala assim: gente, isso aqui é só água. Quem purifica mesmo é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele está apontando para Jesus quando Jesus passa, para mostrar que a razão dele batizar com água é apenas para preparar as pessoas para a real limpeza que acontece no seu interior, operada por Jesus Cristo, enviando o seu Espírito. Então, a ideia aqui é de que Jesus Cristo é apontado como o grande reconciliador. Ele é aquele que reconcilia o mundo com Deus. Aqui não são só os judeus, mas gente de toda parte. E o Evangelho de João faz questão de mostrar isso. Ele tem conversa com samaritana, para mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42.
Então ele é o reconciliador do mundo. Outra coisa que a João Batista apresenta, olha, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito. Em outras palavras, ele é que tem poder purificador. Ele é quem pode, de fato, limpar você dos seus pecados. Eu não. E a última coisa que João Batista fala de Jesus, que é importante, ele é o Filho de Deus. O último verso 34, fala assim: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E eu disse isso na aula de escola dominical no domingo passado, mas nem todo mundo estava aqui, eu quero repetir essa ideia. Quando João Batista fala assim, ele é o Filho de Deus, na cabeça dos judeus, não pense que ele está dizendo que Jesus é importante, mas é um pouco menor do que Deus. De jeito nenhum. O Evangelho de João mostra muito claramente que o judeu não pensava igual o grego. O grego aqui tem aquela ideia de deuses que tem filhos, às vezes com humanos, semideus, alguma coisa menor. Isso é mentalidade de grego. O judeu não, o judeu sabe que quem é filho de Deus é o próprio Deus. Tanto é que nos capítulos 5 e no 10, Jesus Cristo é acusado de blasfêmia. Porque quando ele se diz filho de Deus, ele está se fazendo igual a Deus. É isso que diz o Evangelho de João. Então, quando João testifica acerca do Filho, ele está apresentando a divindade de Jesus Cristo. Bem, por que disso tudo? Eu quero agora fazer algumas aplicações, para que isso fique muito claro para a gente, da importância do testemunho de João Batista. Veja só. Eu quero primeiro apontar uma coisa muito simples, mas que para mim, refletindo sobre essas coisas ontem, hoje, ficou mais claro. Que Natal sem testemunho é soberba. Sabe o que eu quero dizer? Essa semana, todos nós vamos nos reunir com familiares ou amigos, vamos comer bastante, vamos trocar presentes. Coisas que não são ofensivas, erradas em si mesmas. Vamos falar uns para os outros, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. E se não houver testemunho acerca de Jesus Cristo, tem a ver com a gente. A festa tem a ver com a gente. Se não tiver testemunho de Jesus, o seu dia 24 e 25 com a sua família ou amigos é soberba. O que me encanta na pessoa de João Batista é que com toda a popularidade que ele tinha, com todo o pessoal que o seguia, ele dizia assim, gente, eu tenho que sumir. Convém que eu diminua, que ele cresça. João Batista entendeu, e é assim que ele é retratado pelo evangelista João, como sendo aquele que só apareceu na cena para apontar para Jesus Cristo. Se as nossas celebrações de Natal não têm testemunho, ela é vazia, ela é pior do que isso, ela é soberba, ela é orgulhosa, ela é cheia de nós mesmos. É por isso que a gente se elogia pelo presente que ganhou, que deu. É por isso que a gente agradece, porque tem a ver conosco. Muito obrigado, olha só, não precisava. É tudo encheção da bola nossa, tudo. Porque não tem a ver com ele. Não tem a ver com ele. E se não tem a ver com ele, o que nós vamos fazer nessa quinta e sexta é soberba. É soberba. Eu queria que você pensasse sobre isso. Se nossos natais têm sido sobre o que nós damos uns para os outros, como nós amamos uns aos outros, como nós somos carinhosos uns para com os outros, tem a ver conosco. Isso é abominável ao Senhor. Natal é tempo de testemunho. Se nós não apontamos para a pessoa de Jesus Cristo, ele é um Natal orgulhoso. Segunda coisa, quando eu falo de testemunho, eu quero dizer especificamente testemunho verbal. Alguns de vocês aqui várias vezes já falaram assim, não pastor, eu tenho tentado ser uma testemunha fiel, eu não falo não, mas eu vivo. Todo testemunho não verbal, quando ele não é acompanhado de fala, ele é confuso. As pessoas não conseguem discernir aquilo que você testifica se você não fala. João Batista muito sabiamente diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Aquilo que eu vi, eu falo. Testemunha precisa ser verbal. Isso significa se você e eu somos calados, pode alegar timidez, pode alegar desconhecimento bíblico, mas qualquer uma das razões que você ou eu apresentemos não cola. No Evangelho de João, todo mundo que é impactado por Jesus abre a boca. Você lembra da mulher samaritana?
Assim que Jesus Cristo ofereceu a água da vida, ela entendeu a mensagem, ela corre para a cidade para apresentar Jesus. Lembra do cego de nascença? Assim que ele é curado, ele fala, não sei quem ele é, mas o cara é bom. Depois Jesus Cristo se apresenta a ele e fala assim, você crê no Filho? Me fala que eu creio, sou eu. Aí diz o texto, ele o adorou. Ele não consegue fechar a boca. Por quê? Porque testemunho tem que ser verbal. Quando alguém se apresenta em tribunal, ele fala e a sua palavra é importante. Se a sua palavra aponta para si, não é um testemunho válido, mas se ela aponta para outro, para Cristo, ele é um testemunho aceito diante do tribunal de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Nós precisamos ser movidos a falar. Se nós somos os calados, está na hora de você mudar. Se nós somos aqueles que falam demais, nós falamos mal. Nós temos que aprender a falar e a falar prudentemente. Então esse puxão de orelha não são só para os tímidos, são para os bocudos também. Alguns de nós falam muito, de maneira insensata. Falamos o que não devemos. Nosso testemunho fica completamente anulado. Eu quero que a gente aprenda a ser pessoas que valorizam o que falam. Falam o que deve, quanto deve. Por último, eu e você precisamos anunciar a divindade de Jesus. Eu quero dizer que, nessa semana, quando você se reunir com amigos e familiares, se você não fala de Jesus como Filho de Deus, você perdeu o sentido do Natal. Deixa eu explicar. Eu li um autor essa semana que chamou muito a minha atenção. Ele fala assim, João apresentar Jesus como Filho de Deus faz toda a diferença. Porque ser Filho de Deus, como eu já expliquei, significa que ele é o próprio Deus. Agora presta atenção. O versículo mais citado da Bíblia, que está no Evangelho de João, diz assim: Deus amou ao Filho de tal maneira que deu o mundo. Ficou estranho, né? Sabe por que ficou estranho? Porque isso não seria uma coisa natural, não seria uma coisa extraordinária. Seria muito comum. Deus amar o Filho de tal maneira que deu o mundo para ele, todo mundo diria, claro, ele é o Filho de Deus, ele merece todo mundo. Sabe o que surpreende no Evangelho? É que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. E você fala, olha só, eu não tinha percebido isso. Deus não amou o Filho de tal maneira que deu o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Se você não falar disso nesse Natal, nosso Natal perdeu o sentido. Então eu gostaria de pedir por você e por mim nessa semana. Nós temos uma semana excelente de evangelização. É uma daquelas que todo mundo fala de Jesus e abre portas para você apresentá-lo. Se você não abrir a boca, o Natal ficou soberbo. Se você não falar prudentemente, o Natal ficou uma festa sobre nós, acerca de nós mesmos. Vamos orar. Ó Pai, o testemunho de João nos recorda que nós não podemos aparecer, mas é Cristo que tem que ser trazido à luz, à tona, tem que ser destacado. Estamos tão acostumados a fazer festas bonitas, cheias de comida, de presentes, de festividade, que nós nos esquecemos que essas coisas podem se tornar tremendamente soberbas. Elas não são erradas em si mesmas, Senhor, nós entendemos assim. Mas quando elas são focadas em outra coisa que não o Teu Filho, elas têm a ver conosco. Isso está tão fora de ordem. Pedimos perdão pelas vezes em que nós não abrimos a boca. Senhor, nós confessamos o nosso pecado e pedimos que essa semana seja diferente. Nós vamos nos encontrar com familiares, com amigos, e nós vamos ter a oportunidade de anunciar Jesus como Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, então nós temos que dar ouvido à sua palavra. Se Ele é tudo o que Ele diz ser, então nós temos que abrir os ouvidos para ouvi-lo. E temos que crer na sua obra. Então ajuda-nos nessa semana a fazer o que temos tido dificuldade de fazer em outros tempos. Dá-nos coragem e amor, para que sejamos mais dispostos a falar de Jesus do que de nós mesmos. Oramos em nome dele. Amém.